trazer a área comercial para o seu lado é extremamente importante. Nós temos que lembrar que a venda só termina quando a gente recebe. Quando você explica o porquê você não está concedendo, isso fica mais fácil para a área comercial entender qual tipo de cliente nós queremos dentro das nossas empresas. O produtor tem que gerar receita independente de garantias ou não. Então, acho que nós vamos ter, com certeza, uma safra mais calma, mais tranquila, mas a hora que virar a chave, vai virar tudo de uma vez. E quem estiver preparado para atender, eu acho que vai ganhar esse mercado. Vamos para mais um AgCast, um podcast do AgRisk, que faz parte do ecossistema da Nagro. Se você já nos acompanha por aqui, já deve ter percebido que não há colheita sem plantio. Estamos aqui por você que faz o agro acontecer. Temos o prazer de receber o Horace Tavares, ele que é administrador com MBA em Gestão de Negócios pela Exalc, e atualmente como gerente de crédito e cobrança na Protec Produtos Agrícolas. Com uma carreira consolidada de quase 20 anos dedicada às finanças no agronegócio. Horace é reconhecido por sua expertise em gestão de crédito e cobrança, atuando diretamente com análise de risco, operações de barter e estruturação de garantias em multinacionais. Aqui vamos compartilhar com você a visão estratégica e prática sobre o gerenciamento de riscos e oportunidade no crédito agrícola. Teremos grandes aprendizados e principalmente para quem está na linha de frente das finanças e do agronegócio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade para contar um pouquinho desses quase 20 anos aí, né? Tem muita história para contar e obrigado novamente. Matheus também, seja bem-vindo, nosso CMO. Obrigado. Horace, já começo com um questionamento aí que eu fiquei surpresa. Como assim você já fez curso, né? Você já se formou em letras, licenciatura. Sim. Como é que começa essa história, né? Naquele desafio de procurar a primeira profissão, a primeira que surgiu na cabeça foi odontologia, por causa do meu pai, e daí que vem o nome, né? Horace Wells, que é o cara que descobriu a anestesia. Eu gosto de contar essa história, né? Legal. Meu pai vai fazer uma homenagem e logo de início eu pensei, vou trilhar minha carreira aí para seguir a carreira do pai, para odontologia. O primeiro vestibular foi frustrado e como no meio do ano a gente não tinha esse curso, eu falei, vou prestar esse negócio de letras aí, que acho que é legal. Fazia inglês desde sempre, desde os 5, 6 anos de idade. Sempre muito apaixonado com a língua portuguesa. Falei, enquanto eu espero esse vestibular, eu vou fazer esse tal de letras. E acabei passando e fiz 1, 2, 3, 4. A hora que me vi, estava no 8º período, pronto para formar. Pensei em jogar tudo pro alto. Minha mãe quase me matou, porque eu já tinha uma carreira na área financeira, né? Eu tenho quase 20 anos de agro, mas a minha formação, digamos, profissional é toda na área financeira. Né, com crédito, com cobrança, na American Express, depois outras empresas multinacionais. E até que depois eu me vi que eu tinha uma consolidação na carreira financeira e eu precisava fazer essa virada de chave. Não sei, um MBA, um mestrado, um doutorado. E até que eu falei, vou fazer um novo curso. E aí que surgiu a administração, anos depois, um novo vestibular, uma nova universidade federal, já um pouquinho com a idade ultrapassada, mas com a juventude ali, todo estudando, e aí resolvi consertar fazendo administração, né? Mas eu nunca larguei essa carreira docente, aliás, larguei há cerca de 12, 13 anos, mas eu levava uma carreira paralela, né? Eu trabalhava na área de finanças, na área de crédito e cobrança, e à noite, aos finais de semana, eu era professor. Fui professor de cursinho durante 13 anos, então, cursinho, pré-vestibular, o famoso pré-país que nós tínhamos em Uberlândia, né? Depois as palestras de literatura, para as provas de literatura. Eu sou um apaixonado com sala de aula, sou muito falante, né? Adoro o público, adoro falar. E eu levei essa primeira formação de letras paralelamente ao meu trabalho de crédito e cobrança, né? Hoje eu não tenho tempo mais. Depois que eu fui para o Mato Grosso, ou eu aprofundava, porque viajava muito, né? Passava a semana praticamente fora,
Então não podia ter um compromisso efetivo com o horário da escola, com o horário do cursinho, então eu tive que largar, né? Então, esporadicamente, a gente participa de alguma coisa nesse sentido, e é por isso que é a minha primeira formação. Eu caí de paraquedas e levei o desafio a sério e acabei fazendo essa primeira formação, depois fui me graduar, depois pós-graduar, e isso continua até hoje. Legal. Adoro essa parte. Maravilha. Agora, a gente, né, fala aqui da sua longa trajetória, que embora você seja bem jovem, você já tem aí quase 20 anos de experiência no agronegócio. Sim. E quando que você virou a chavinha pro agro? Como é que começa a minha carreira, né? Em Uberlândia, bem antes disso, office boy, mas quando realmente a primeira carteira assinada foi na American Express. American Express, a empresinha de cartão de crédito, né? Que tinha um cartão de crédito Sim. limitado, cartão verdinho, green card. Eu trabalhei por essa empresa porque era legal, que você trabalhava 6 horas por dia, então dava para fazer faculdade e ganhar uma graninha para os finais de semana. E logo que eu saí de lá, eu passo pela Rodobens, que é uma empresa de consórcios aí de São José do Rio Preto, nacionalmente conhecida. E eu tenho um amigo, por incrível que pareça, o Fernando. O Fernando, nós nascemos no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, em cidades diferentes, e fomos nos encontrar no colegial. E é meu amigo até hoje. O Fernando deve estar com uns pouco mais de 22, 23 anos na ADM. Ainda é um dos profissionais que estão há 20 anos na ADM. E falou, cara, surgiu uma vaga na ADM que eu acho que tem a tua cara. Falei, quem que é essa ADM, né? Eu nem sabia o que é ADM. E é interessante que um dos grupos que eu participo aí perguntaram se alguém conhecia a ADM. E hoje eu acho um absurdo, né? Porra, você não conhece a ADM, uma das Big Five do mercado? Vamos lá fazer essa entrevista nessa tal de ADM, né? Vamos ver quem que é essa ADM. Quando a processadora de grãos, aí, a gigante norte-americana, chega no Brasil e ela compra algumas fábricas, né, da antiga Sadia, e o Uberlândia não foi diferente. Aliás, o Uberlândia foi diferente porque na época nós não tínhamos Sadia, era a Resende, a famosa Resende, né, do seu Alfredo Resende ainda. E eu fui lá fazer essa entrevista. Confesso que demorei de mandar o currículo, viu? Até que a profissional de RH falou, seu amigo não vem fazer a entrevista? Cara, estão te esperando aqui. E eu fui e deu certo. Interessante que um dos meus mentores, né, o Carlos Fernandes, que é meu amigo até hoje, né? Pensa quantos anos eu tive na ADM. O Carlos Fernandes fez uma entrevista comigo, ele falou mais do que eu. E eu saí com a sensação de, cara, e agora, né? Ele nem deixou eu falar. E trabalhei na ADM aí por 8 anos, né? Nós tínhamos o crédito descentralizado, a ADM na época tinha um centro em São Paulo, tinha alguns analistas em Uberlândia, nós tínhamos em Joaçaba, Rondonópolis, Campo Grande. E é essa entrada do agro, eu entro no agro justamente na ADM, fico lá por quase 8 anos. E falei, caramba, daqui eu não quero sair mais, né? Foi que sensação gostosa de trabalhar com isso, e tudo movimentação, e aquele ambiente ao space, mercado abrindo, e soja e isso, e dólar. Falei, caramba, isso é muito desafiador. E é ali que começa a minha carreira, que depois foi me ajudar muito nas outras empresas que eu passo, porque ali a gente financiava o produtor do início ao fim, né? As operações de barter, já conhecidas naquela época. O grande métier da ADM era financiar o produtor, depois pegar esse grão, transformar ele em produto, subproduto e revendê-lo, né? Então a gente fazia crédito do início de financiar o produtor até a cadeia final, né? O produtor de granja de porcos, o produtor da vaquinha leiteira, o grande atacadista, né? O supermercadista, a vendinha que vendia ali o óleo da ADM. Então, toda essa cadeia, esses 8 anos, foram extremamente produtivos para mim, extremamente interessantes. Tive grandes professores ali, grandes, que estão no mercado até hoje, e sou grato a todos eles, porque todo dia é um aprendizado diferente. E o mais legal desse mercado, que eu costumo brincar, né? Que ele é pequeno e mal frequentado, né? Mas os meus mentores do início são meus mentores até hoje. Quando eu preciso trocar uma ideia, trocar uma informação, algo nesse sentido,
a gente pode passar a mão no telefone e ligar, e é como se a gente trabalhasse e nunca tivesse se separado, né? Esse é o grande insight legal do agronegócio. E é assim que eu iniciei minha carreira, na ADM. E depois daí, nunca mais saí, né? Você estava com quantos anos quando começou na DM? Ah, não vamos falar de idade agora. Acabei de falar Cara, aqui. 98, pouco mais de 20 e alguns, né? Eu tenho... Continuo com 20, mas se a gente for pensar 22, 23, por aí. Eu acho que ainda foi tarde, mas eu já tinha experiência de Mas é legal crédito, né? porque você viveu ainda muitos ciclos do agro, né? Diferente, porque nessa década aí, pós-milênio 2000, teve muitos ciclos distintos do agro brasileiro, né? Vou ser mais exato. Agora, você perguntando de bate-pronto, eu sou muito ruim de idade, às vezes pergunta a minha idade. Eu tenho que lembrar o ano que eu nasci, fazer a conta para lembrar. Mas fica nítido na minha cabeça que foi justamente em 2004, 2005. Eu já entrei na crise, né? Foi a bendita crise da ferrugem asiática. Aquilo foi terrível. Aquilo foi... Então você já entrou no... Eu já entrei no turbilhão. Eu não gosto de falar que são anos difíceis, para mim são anos desafiadores, né? Eu acho que cada ano é um ano, mas é isso aí, 2004, 2005, no ano desafiador da ferrugem. Para quem acompanhou um pouquinho, eu acho que não tinha YouTube, então nós não vamos achar as imagens. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Para quem conhece Rondonópolis, a gente chegava sentido... Dessa vez, a gente já ia de avião, mas depois fui morar em Rondonópolis, mas de quem vem sentido Goiás e entra por Rondonópolis, eu tinha um grande trevo para entrar na cidade de Rondonópolis, e ali tinham diversos produtores, inclusive o nosso antigo ministro da Agricultura, queimando máquina agrícola ali, né? Como a gente vê aquelas cenas de terrorismo, aquilo para mim foi... Porque realmente 2004, 2005 foi desafiador porque não tinha remédio para aquele problema, né? Você não tinha grão como você tem hoje, né? Diversas importações de diversos produtos e nada resolvia ferrugem asiática na época. Então você chegava para cobrar o produtor e falou, tem o carro, tem a máquina, tem os bens essenciais, mas soja, infelizmente, eu não tenho. E foi um problema generalizado no Brasil todo. Então, é um marco, realmente, quando você fala a data, eu não sei, mas agora eu lembro 2004, 2005. Eu já comecei mais cobrando do que dando crédito. Ora, só para a audiência entender aqui, nós estamos falando hoje na Protec, dá uma dimensão para a gente sabe que é um grande nome, é uma grande casa, uma referência para a gente. Como é que é a realidade hoje da Protec, os clientes atendidos, o que você puder abrir aqui para a gente, para quem não conhecer, poder conhecer um pouquinho mais. Legal. A Protec tem pouco mais de 25, 26 anos. É uma empresa que tem base aqui em Uberlândia, né? Que tem um grande mentor aí, que é o Fernando. É um cara que eu aprendo diariamente. Nós estamos hoje com 21 lojas no Brasil, né? Minas, Goiás, nós somos referência em estado de Minas, aqui que nasceu a Protec. Depois ela começa uma migração aí para o estado de Goiás. Nós temos algumas lojas no estado de Goiás e interior de São Paulo, né? É uma empresa consolidada no mercado. É um dos poucos players aí, quando se fala de distribuição no Brasil, que não tem capital, aporte de investidores. Então, você vê os grandes players aí, né? Grupo Aqua, Grupo Lavoro, que tem um investimento. Foram pequenas revendas que sofreram investimentos de grandes grupos de capital. E a Protec é capital próprio. Então, nós temos 21 lojas, mais 4 empresas que compõem o grupo, né? Que tem uma sinergia com o Grupo Protec. E a gente está nesse desafio aí. Cada dia fazendo... O que eu gosto da Protec é que o nosso desafio nós somos uma grande empresa, mas ainda com um jeitinho simples de fazer. A simplicidade é o nosso DNA. A gente sabe que cresceu, é lógico, nós temos processos consolidados, nós temos processos cada vez mais organizados, processos de governança muito rígido, mas a gente ainda gosta de tomar o cafezinho com o produtor rural na nossa salinha ali, né? Seja o chimarrão, que não é muito comum aqui, mas o cafezinho está sempre ali, a água, vamos bater papo para saber como é que está o mercado. E eu acho que essa dinâmica que brilha meus olhos.
né? Porque a gente vê que a modernização traz muito isso, de engessar os processos, e o nosso DNA vamos fazer um processo de governança bem feito, mas eu ainda quero o produtor do lado. Eu não quero o produtor entrando, pegando um protocolo, e daqui 7 dias úteis eu te dou o retorno. Não, a gente quer conversar, a gente quer fazer, a gente quer simplificar os processos. É lógico, sempre mantendo essa parte burocrática bem feita, que tem que haver, né? Mas da forma muito simplista, né? As decisões são muito rápidas, muito rasteiras, e conversando, olhando no olho, sabendo o que é. Eu acho que isso tem se perdido dia após dia, né? Nós temos hoje robustez de grandes aplicativos, de grandes sistemas, mas a gente está perdendo a simplicidade. Eu acho que a simplicidade hoje para o agro, o networking, a conversa hoje é essencial, e é isso que eu acho que a gente precisa dia após dia somar cada vez mais nos nossos processos de crédito. Legal. Bom, e aí falando de uma passagem ADM, Bayer, CJ, o PL, CCAB, DuPont e agora a Protec, né? Uma trajetória imensa no agro. E falando do lado do credor aqui mesmo, né? E também, obviamente, nós estamos falando de uma cadeia de distribuição, precisa de vender, né? O agro brasileiro acaba tendo que financiar a venda para a venda acontecer. Mas do ponto de vista do credor, como credor, o que você observou de aprendizado aí na sua carreira, que você traz assim, cara, isso aqui a gente identificou como um padrão bom de análise, para os analistas que estão ouvindo, para os diretores financeiros, para os CEOs, CFOs que estão nos escutando aqui, quais os aprendizados, as otimizações da análise de crédito aí que a sua carreira você viveu e aprendeu? Eu acho legal que a minha carreira começa lá na ADM. A gente tinha o famoso crédito de mesa, né? Eu costumo falar o crédito de mesa e crédito de campo. Como é que é a minha história na ADM? Bem no início, gente, eu falo 2004, 2005, processo de ferrugem. Então não tinha outra forma de cobrar o produtor a não ser batendo de porta em porta. E o crédito de mesa ele é muito legal, né? Quando eu falo análise documental, e isso foi se desenvolvendo para o crédito de campo. A ADM, quando faz esse processo eu ficava baseado em Uberlândia, mas teoricamente quase nos 4 anos para lá eu me especializo justamente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é quando a ADM começa a fazer o barter, né? Com produtos. Aí a gente tinha a semente, tinha o químico, tinha o dinheiro para entrega em grãos. Então já começa nessa trajetória. E quando ela se especializa nesse processo de entregar o pacote completo, a gente começa a fazer isso na ADM. Com o processo de migração da ADM para o centro de CSC em Ribeirão Preto, quase 8 anos, 7 anos e meio já de ADM, eu falei, cara, agora eu acho que nós vamos ter um problema. Minha esposa estava grávida de gêmeos. Falei assim, e agora? Desafiador. Será que eu vou para Ribeirão Preto, para o CSC? Vai pegar todo mundo, quem estava em Uberlândia, quem estava em Ribeirão, quem estava em Ribeirão não, em Rondonópolis, em Joaçaba, e vamos colocar tudo em Ribeirão Preto. Será que eu quero ir? Será que esse é o desafio? E aí me lembro como se fosse hoje o LinkedIn, né? Era uma novidade no mercado. Cadastra teu nome lá. E aparece uma tal de DuPont. Cara, deixa eu ver o que é essa tal de DuPont. Hoje, atual Corteva. E eu entro justamente nessa questão do agroquímico, né? A DuPont, referência em segurança, referência em desenvolvimento de novas moléculas. E surge um desafio, o Sérgio Silva, meu amigo até hoje, famoso Serginho, muito conhecido no mercado, 20 e tantos anos de hoje Corteva, né? DuPont, hoje Corteva, antiga DuPont. Faz uma entrevista e tem um desafio para Rondonópolis, para atender o sul do estado do Mato Grosso. E agora eu saio do crédito de mesa, apesar que na DM a gente fazia visitas aos clientes, né? Principalmente já depois do plantio, para ver como é que estava indo a lavoura tal, e tudo mais. Era para morar em Rondonópolis, com 2 filhos. Eu fui fazer uma entrevista na DuPont, me lembro como se fosse hoje, em Barueri. Nunca tinha dirigido um carro automático. E fui fazer a entrevista na DuPont. Chega na DuPont, tudo muito... Subia a escada, segurando o corrimão do lado direito, descia pelo lado esquerdo. Tudo enigmático, né? Fiz essa entrevista e a sensação, eu falo assim, agora
vai dar problema. Na véspera do aniversário dos meus filhos de 1 ano, ninguém sabia. Meus filhos são os primeiros netos, os primeiros bisnetos, os primeiros sobrinhos, os primeiros tudos das 2 famílias. E gêmeos. E gêmeos, o Lourenço e a Mariá. Como é que eu pego essa galera com 1 ano? Lourenço e Mariá nem andavam. Pego minha esposa com 2 empregos de Uberlândia, funcionária pública, e vamos para Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, onde tudo acontecia. E eu voltei de São Paulo com essa sensação, à noite já, no outro dia aniversário das crianças, mas eu entrei no avião de São Paulo para cá com a sensação, falei assim, agora eu tenho que ir, agora não tem jeito de voltar mais, né? Muito quente, temperatura amena, 42 graus, né? Na sombra, com 2 crianças, com a esposa largando todo esse trabalho aqui. E o Serginho foi muito companheiro. E eu saí daqui, fui para Rondonópolis e agora crédito de campo. Tinha passado pela minha cidade de Natal, Rio Verde, né? Pela primeira vez na história, 30 e tantos anos depois que eu fui passar por Rio Verde, para conhecer Rio Verde, uma Rondonópolis. Rondonópolis tudo novo, crédito de campo. Ferrugem pegando no Mato Grosso de ponta a ponta, região muito cotonicultora, de sementeiros, e ali foi a grande escola. Então, quando a gente sai do crédito de mesa e vai para o crédito de campo, que você vê a realidade, é isso que é o que a gente vai falar mais à frente, mas esse é o grande conselho. Conhecer o produtor da porteira para dentro é muito importante. Vou voltar. O cafezinho, lá no Mato Grosso, o chimarrão, ou o tereré no Mato Grosso do Sul. Ali você tem um monte de histórias que você não pega no papel. O imposto de renda vai dizer? Vai dizer, talvez muito pouco. Mas aquela conversa acompanhado com o vendedor, o RTV, o consultor, quem quer que seja, né? Com o gerente comercial e com o produtor, eu acho que é a grande essência do negócio. E depois daí para frente foi um convite da Bayer, eu fui fazer a região cotonicultora, morando em Primavera do Leste já, né? Durante 4 anos, aí fazia Primavera, Campo Verde, o tal do algodão, né? Difícil, complicado, não é uma commodity muito fácil de tratar, mas me trouxe grande experiência. Depois, saindo para a UPL para atender grandes contas, né? Eu tinha um desafio para subir para Tangará da Serra com o Luiz Henrique, que já falou aqui com vocês. O Luiz Henrique falou, tem uma posição para você, eu acho que você vai se encaixar. Para Tangará da Serra. E depois para Tangará da Serra, ele ainda queria me enfiar um pouquinho lá para Sorriso, Sinop. Eu falei, não tá na hora de descer, eu doido para descer para Minas, né? Para voltar para casa, e o Luiz Henrique querendo que suba. E aí foi conhecer o novo gestor, o Diogar, que hoje está num grande grupo aí. Falou, cara, eu te quero aqui junto comigo, né? Na matriz, para você trabalhar com grandes contas. E aí fui trabalhar com os pequenos grupos familiares, né? Só os Mage. Os Mage, os Schaeffer, aí Bom Futuro, Bom Jesus, SLC, Orita. Então, viajei o Brasil inteiro, atendendo as 60 maiores contas. E depois a gente tem uma trajetória com amigos depois da UPL, né? Depois da CCAB. E eu acho que quando você fala qual que é a grande questão de toda essa trajetória, né? É justamente conhecer o cliente da porteira para dentro, né? Como ele trata, como é que é a conversinha, os pormenores, aquilo que ele gosta de falar, e da porteira para fora, que é a papelada, que é a burocracia, que também é muito importante, mas eu acho que uma tem que complementar a outra, né? Para quem está há muitos anos no mercado, a gente fala da análise quantitativa e da qualitativa. Então, acho que tem que ter os dois, né? Eu acho que os sistemas e um que nós utilizamos, o próprio AgiRisk, facilita, né? Porque antigamente a gente tinha que fazer consultas em todos os tribunais. Hoje traz tudo prontinho, mastigadinho. Mas será que a gente está fazendo a lição de casa da porteira para dentro? Eu conheço o meu cliente. Eu sei qual o time do coração dele, eu sei como é que estão os filhos, onde os filhos estão estudando. Eu tenho um processo de sucessão bem formado, né? O processo de sucessão não está no papel, não está no imposto de renda, não está no Serasa, não está no AgriRisk, não está nas instituições. E aonde está isso? Né? Você tem grandes agricultores com grandes empresas hoje, que eu acho que a agroindústria é uma indústria a céu aberto, né? E a gente está conhecendo o produtor da porteira para dentro? Né? As informações que oscilam no mercado, nós estamos ouvindo,
né? Nós estamos sabendo qual a necessidade do produtor, ou a gente acha que o produtor ainda continua sendo só um CPF, ou um CNPJ que está acontecendo agora, né? Ele tem sucessão, quem vai cuidar disso, né? Se esse produtor faltar, quem vai cuidar desse patrimônio, dessa agroindústria? Nós temos grandes produtores, em Minas muito menos, mas Goiás e Mato Grosso você tem Grandes famílias, né? grandes famílias com indústrias gigantescas que a gente não tem noção de como é que esse processo de sucessão ele está acontecendo, ele não está, como é que é isso? Então a importância de conhecer esse produtor da porteira para dentro, mais uma vez, está se perdendo. A gente precisa retomar isso. Não se esquecer do básico. Do básico, o básico bem feito, o Exato. simples bem feito. E aí, falando de gestão mesmo da carteira, da tomada de decisão ali de crédito, como garantir que essa informação, que começa lá no relacionamento comercial, vai chegar limpa, enriquecida para a mesa de crédito? Como é que garantir essa boa interação comercial com a mesa de crédito, Horace? Eu gosto de falar que qualquer entrevista que você vai fazer para a área de crédito, fala assim, como é que é a sua relação com a área comercial? Essa pergunta é fatídica em qualquer entrevista para analista, para gestor de crédito, né? Como é que é essa relação? Durante toda a minha trajetória, você explicar para a área, trazer a área comercial para o seu lado é extremamente importante. Nós temos que lembrar que a venda só termina quando a gente recebe. Uhum. Então, a gente tem que colocar isso nos nossos times de venda, né? Que a gente quer, para dentro das nossas empresas, para dentro das nossas companhias, bons clientes. Então, realmente, esse RTV, essa pessoa de vendas, né? Ele conhece o cliente. Isso é essencial. E outra, gosto de uma frase que eu ouvi há pouco tempo de um par de crédito. Não é o problema do crédito, não é o departamento de crédito. Se o produtor não tem crédito, foi ele que criou esse DNA. É ele, o produtor, que não tem crédito. Não é o departamento de crédito que não deu crédito para ele. Uhum. Né? Se ele não criou uma história para ter crédito fácil e ter bons relacionamentos, o problema não é do departamento, o meu time, o time das outras empresas não vai dar crédito, não somos nós. É o produtor que não criou esse crédito durante toda a trajetória dele. Né? Então, nós temos que entender isso. Então, como é que a gente faz, que a gente cria essa relação? Conversar com os nossos produtores, conversar com os nossos vendedores, né? E explicar. Falar assim, não é simplesmente o crédito está negado. Não gosto disso, né? O crédito está negado. Falar, infelizmente não dá para dar crédito. E explicar o porquê. Porque muitas vezes o vendedor acha que é um bom cliente e todos os pareceres comerciais vêm com formador de opinião, né? Todo produtor é formador de opinião. Mas você está explicando, o teu time de crédito está explicando para o teu time comercial o porquê você não vai conceder aquele crédito. Uhum. Então eu aprendi isso durante toda a minha carreira de chama o teu vendedor, chama o teu RTV, deixa eu te falar. Esses índices não estão legais. Mesmo assim você quer ir? Né? Eu tenho alguns gestores que trabalhavam comigo na CJ que falam assim, eu acho que você é um crédito muito comercial. E realmente eu gosto de fazer negócio. Né? Eu acho que nenhuma empresa sobrevive sem venda, mas vamos fazer crédito bem feito. Então, eu sempre fui parceiro das áreas comerciais no sentido de explicar. E automaticamente, quando você explica o porquê você não está concedendo, isso fica mais fácil para a área comercial entender qual tipo de cliente nós queremos dentro das nossas empresas. Né? Eu acho que a gente não precisa ser uma eterna confusão de gato e rato, né? Uhum. A gente tem que se entender, tem que ter sinergia. Porque a partir do momento que você explica o primeiro, o segundo que ele vai trazer, ele já vai trazer mais fino, mais alinhado com a estratégia da empresa, né? De vender para aquele tipo de cliente. Então, eu acho que o alinhamento para a área comercial faz com que essa sinergia, que a informação venha redondinha do produtor rural até a mesa de análise de crédito, facilita muito o nosso trabalho. Então, acho que a gente não tem que brigar com a área comercial. A gente tem que estar cada vez mais sinérgico. Lembrando que o processo começa a hora que nós recebemos aquilo que foi vendido. Crédito, né? Crédito numa confiança. Né? Eu estou confiando que daqui 180 dias ou daqui 360, algumas culturas exigem
esse período de crédito, né, só termina na hora que a gente finaliza, que recebe e vamos para a próxima safra. Eu acho que essa sinergia nasce na confiabilidade das nossas áreas comerciais, que são essenciais para o agro hoje, e eu não tenho dúvida disso. Horace, falando agora sobre RJs. RJ. Você contou aqui para nós nos bastidores que desde 2015, ou seja, há quase uma década, você trabalha com isso. Você tem contato com as RJs. Então, eu queria saber de você, como especialista em gestão de crédito, quando devemos ligar o sinal de alerta? E quais são os sinais mais importantes que os analistas e gerentes de crédito também, que estão nos ouvindo, precisam se atentar? Que ótimo, boa pergunta. A gente vê cada vez mais, e agora muito incipiente aí, como eu estava falando um pouquinho antes da gente começar, a respeito de 2023, eu achei 23, 24, que seria um ano extremamente desafiador para nós. Começou a faltar chuva, né? O produtor plantou. No Mato Grosso, nós tivemos a antecipação de algumas áreas de plantio. Os grandes grupos pediram isso, né? Para que antecipasse essa janela aí da ferrugem. Então, nós tínhamos uma preocupação muito grande com relação se a gente ia receber os valores que a gente tinha concedido crédito. De repente, São Pedro abriu a torneira. Graças a Deus, São Pedro abriu a torneira. Então, nós tivemos boas produtividades, que naquele momento não foram tão compensadas com preço. Mas, na hora que eu não tenho preço e não tenho produtividade, é um problema. Agora, eu tenho produtividade e tenho um preço razoável, a gente começou a se tranquilizar. E diante disso, quando se fala em recuperação judicial agora mais incipiente, final de 2023, início de 2024, quando eu atuava no Mato Grosso, em 2015, 2014, a gente já tinha esses processos lá. Então, tudo que está começando agora a chegar em Minas Gerais, né, alguns casos, 22, 23, região de Patos de Patrocínio, isso já acontecia na região cotonicultora desde 2015. Né? Experiência, digo, não muito boa, mas foi bastante enriquecedora para mim. Então, os grandes grupos daquela época, e vou falar o nome porque isso é público, né? Nós temos o grupo do Seu Zé Pupim, no Mato Grosso. A primeira empresa que o Seu Zé Pupim recebeu na mesa para falar, nós entramos em RJ, foi uma das empresas que eu estava trabalhando. Depois nós vemos o grupo Bom Jesus, depois nós vemos o grupo Pineço, depois Itaquerê. Então, isso vem se desenrolando, 2024, há praticamente 9 anos. Então, não é uma novidade. Talvez esteja mais incipiente, porque agora ela está no Brasil todo. Quando a gente pergunta quais são os principais insights que a gente tem, se vai entrar ou se não vai entrar, e aí qualquer grupo ou qualquer especialista, né? O Dr. Marcos falou com vocês, nós temos o Dr. Adalto, e os próprios analistas de longa data, a gente percebe uma mudança do endividamento aumentando. Lá em 2015, 2016, a gente tinha um detalhe técnico que o produtor rural pessoa física tinha que ter 2 anos de registro na junta comercial. Logo, isso caiu, né, por terra. Então, ele tinha que se tornar uma pessoa jurídica formalmente para depois pedir recuperação. Então, naquela época, a gente pediu documentação, né? Pedia ficha cadastral, cartão CNPJ, contrato social, última alteração contratual. E eu me lembro, em Lucas do Rio Verde, um produtor falou assim, determinado banco me pediu há quanto tempo eu tenho um registro na junta comercial. A gente olhava isso, né? Porque se fosse muito próximos dos 2 anos, levanta alerta aqui. Ou ele tá... E nós temos 2 vieses com relação a isso, né? Primeiro, ou ele estava com um processo de organização da empresa, né? De sucessão, de organização começando a se definir, né? Para questão de impostos, questão de declaração e tudo mais. Ou, por outro lado, ele está começando a pensar numa recuperação judicial. Mas o que a gente tem olhado, o que a gente tem visto é justamente esse endividamento. Ele aumenta exponencialmente. Agora, vamos pensar por outro lado? Eu acho que quando a gente vem 2015, 2016, não é que nós tivemos uma crise. Vamos pensar que a grande maioria desses produtores tem uma alta alavancagem em terras. E eu acho que esse a imobilização, né? É o calcanhar de Aquiles. Por quê? Quando eu tenho uma consulta de um endividamento, eu estou vendo aquilo que está formalmente feito pelo produtor. Aí eu vou ver o endividamento
do cartão de crédito, do financiamento bancário, do cheque especial e o contrato de gaveta que ele faz quando compra uma nova área agrícola. Né? Aquele que ele assina, registra no cartório e põe na gaveta. Aquilo a gente não consegue ver. E aí a gente retoma a conversa que a gente teve. Nós estamos próximos dos nossos produtores. A grande maioria das RJs que a gente vinha no passado, grande parte delas era por uma alavancagem. Uma alavancagem que a gente não tinha explícita. Compra de terra, né? Uma exportação mal feita. Hoje existem ferramentas, né? Onde a gente consegue detectar alguns pontos de estranheza e que podem culminar numa recuperação judicial. Outro ponto que a gente vinha lá atrás. Nós tínhamos os grandes grupos detectando, entrando com recuperações judiciais de bilhões de reais. Hoje você está na casa dos milhões. Hoje, assim, perdeu-se a respeitabilidade de pedir recuperação judicial. E é um processo que está sendo vendido, que é um processo muito fácil. E não é um processo fácil. É um processo difícil para o produtor rural, extremamente dispendioso, extremamente caro, né? Eu me lembro as primeiras, quando o produtor entrava em recuperação judicial, pensa, a gente entrava na recepção dos grandes grupos, tinham 15, 12, 10 credores para falar com o produtor. Imagina a paciência desse produtor para, calma, eu vou pagar. Não sei quando, mas eu vou pagar. Então eu acho, respondendo a sua pergunta, que os dados, a informação formal desse produtor é muito importante, mas, novamente, esse dinheiro, para onde está indo? Está sendo aplicado na própria lavoura? Está sendo aplicado, ele está cada vez menos endividado. Eu acho que uma falha que nós temos é o produtor e as empresas também do agro, de pegar aquele capital, aquele lucro e aplicar na própria empresa. Será que ele está fazendo essa aplicação na própria empresa ou está desviando para outros negócios? Né? Então, ficar de olho nesse endividamento, nesses movimentos de pega o dinheiro de uma atividade, joga em outra. Será que isso não é um ponto de alerta? E cada vez mais, proximidade do produtor. Nós precisamos estar mais próximos. Estamos precisando acompanhar a vida dele. Onde tem fogo, tem fumaça. Quase sempre. Então, aqui assim, ouvir falar, pode ir atrás. Nós vamos ter problema. E eu acho que, assim, a gente está caminhando por esse processo cada vez mais, dessa facilidade de recuperação judicial, mas é um assunto que vem sendo discutido aí desde 2015, já no Mato Grosso, e agora está mais incipiente aqui na nossa região, justamente porque essas decisões vêm descendo, os escritórios de advocacia vêm descendo com esse processo, mas é um processo que está acontecendo há praticamente uma década e já está mais incipiente agora. Legal. E aproveitando essas várias dicas que você já deu aí na sua resposta, quais os erros mais comuns que analistas e até mesmo gestores de crédito costumam ter na concessão? Eu gosto muito, e na Protec a gente fala muito isso, eu gosto de falar isso muito para o meu time. Será que os nossos analistas, será que os coordenadores e os assistentes têm sentimento de dono? Será que na hora de conceder o crédito ele abriria a carteira dele ou o talão de cheque e concederia aquele crédito se o dinheiro fosse dele? Então, eu acho que a falta de investigação, a superficialidade da concessão de crédito está levando a esses créditos mal concedidos, né? Quando a gente fala, voltando ao tema da recuperação judicial, a recuperação judicial não nasce de uma safra para outra. Ela não aparece de um mês para o outro, né? Pode se tornar mais incipiente, mas a problemática, o sinal de alerta, vermelhinho lá, amarelinho, depois vermelhinho, ele vem de longa data, né? Ele não vem de agora. Então, acho que cada vez mais nós estamos ficando mais superficiais nas nossas análises. É um crédito de $10 mil, $50 mil, e a gente está olhando a fundo, né? Isso dá trabalho fazer. Tudo bem, mas a quantidade de ferramentas que nós temos hoje, vocês têm uma ferramenta muito legal para trabalhar, nós estamos utilizando essas ferramentas de forma inteligente, né? Então, acho que a superficialidade né, de análise, da parte analítica, está fazendo com que cada vez mais nós tenhamos créditos mal concedidos. E lembrando, um crédito mal concedido, uma inadimplência,
é bobagem a gente achar que isso vai afetar só um laço da cadeia. A empresa o produtor entrou em recuperação judicial, o prejuízo vai ser só das empresas que concederam crédito para ele. Não, toda a cadeia, o dinheiro vai ficar mais caro. Né? O banco, para conceder mais crédito, ele vai solicitar mais garantias. Então, aquele produtor que não tem nada a ver, mas que pega dinheiro no banco XYZ, ele vai ter mais dificuldade. Né? Então, assim, quanto mais superficial, mais problema nós temos. Né? Eu estou ligando para os meus pares, né, para bater um papo, para saber como é que tá. Eu estou falando com o meu RTV, eu estou falando com o meu CTC, eu estou tomando um cafezinho com o meu produtor, eu estou atento ao mercado, eu estou ouvindo aquilo que o mercado, muitas vezes, ele pode estar dizendo, mas às vezes o mercado está gritando, fala assim, não conceda, né? E eu acho que outro grande problema, e falta, né, é essa união das empresas fornecedoras. Porque a grande problemática é isso. O Matheus entra em recuperação judicial, pode ter certeza, vai ter um monte de empresa querendo conceder crédito para ele, mesmo em recuperação judicial. Né? Eu costumo dizer que esse mercado, desculpa a expressão, mas às vezes é muito prostituído nesse sentido. Né? A minha empresa teve um prejuízo com a recuperação judicial da empresa X, mas vem a empresa Y e vai fornecer do mesmo jeito. Né? A velha história do credor fornecedor. Né? Me fornece que eu te pago mais rápido e o banco fica para depois. Então, será que a gente está tendo essa união das empresas para tirar os maus produtores, as más indústrias do mercado? Não, eu acho que esse mercado ainda tem muito para andar e a gente precisa ter cada vez mais uma visão microscópica, uma visão mais abrangente a respeito do nosso produtor. Então, a superficialidade, eu acho que leva muito a essa má concessão de crédito. Não vou dizer que é totalmente errada, mas a gente está... Essa falta de investigação está levando a gente cada vez mais a essas grandes recuperações judiciais. Não só grandes, né? Pequenas também. Pequenas. Nós temos recuperações de alguns milhares. E está tudo certo. E lá na Protec, ou você, inclusive, assim, ao longo da sua jornada, vocês têm utilizado algum tipo de reforço de garantia para evitar certas situações desagradáveis? Eu acho que o reforço de garantia sempre é bom, né? Dr. Marcos, eu estava ouvindo a respeito do barter, né? Essa troca, a questão das CPRs, agora com a lei do agro recente, que quando eu tenho barter, quando eu tenho o produto físico, ela está fora da recuperação judicial. Mas eu vou um ponto antes. Eu acho que a gente precisa... O produtor tem que gerar receita independente de garantias ou não. Então, a primeira análise que eu faço com o meu time. Esse produtor é capaz de produzir, vender e pagar a conta dele independente de garantias. Nós temos que pensar que garantia é reforço. Garantia não paga conta. Eu estou há quantos anos nesse mercado? Eu já vi pouquíssimos produtores rurais. A gente pode contar nos dedos da mão direita ou esquerda que venderam propriedades, que venderam patrimônio para pagar a conta. Isso não existe. Então, a ilusão de achar que patrimônio paga a conta, isso não existe. Isso não vai mudar. Né? Mudança de mentalidade não vai mudar. Então, a gente tem que fazer uma análise profunda economicamente do produtor. Ele planta direitinho? Ele colhe direitinho? Ele paga direitinho? Esse eu quero conceder. Um crédito maior, vou fazer uma CPR, vou fazer uma AF, né, uma alienação fiduciária, eu vou fazer uma CPR financeira. A gente tem que lembrar que garantia não paga conta. A economia tem que girar. Aquilo que o dinheiro fruto daquilo que ele está praticando, que é uma indústria a céu aberto, um risco enorme, paga conta? Sim. Isso eu quero dar crédito. Aquele que é necessário reforçar com garantias, eu já tenho que pôr o pezinho um pouquinho no freio e pensar assim, por que eu estou concedendo garantia? E vamos lembrar, o agro hoje, quanto do PIB brasileiro ele movimenta? Eu quero estar nesse nicho de mercado dos clientes que não pagam tão corretamente? Ou eu quero estar num nicho mais saudável, menos complicado? Eu prefiro dar um crédito bem dado que fazer uma cobrança.
cobrar cliente não é muito legal, né? Extremamente estressante. Então, eu acho que as garantias são necessárias em alguns casos, mas antes das garantias, eu estou analisando profundamente o meu cliente, economicamente eu conceder esse crédito, muitas vezes milionário, é viável? Se a minha resposta for talvez... Sinal de alerta. Sinal de alerta, garantia. E mesmo dando garantia, eu ainda quero atender esse cliente? Sim, eu ainda quero atender. E aí eu acho que a ferramenta de garantias, né? O barter, que vai crescer cada vez mais, né? Nós temos as tradings cada vez mais se juntando as empresas químicas, as indústrias químicas, as indústrias de semente para conceder esse crédito, para ficar cada vez mais suportado e ficar cada vez menos difícil de receber, né? Eu acho que o barter daqui para frente é a grande ferramenta, é o que tem, os especialistas estão aí a todo tempo, a toda hora, e eu acho que nós temos um grande entravezinho aí, mesmo com a lei do agro, que é o judiciário, né? O entendimento, lembrando que é uma ciência humana, cada cabeça uma sentença. Então, a decisão que nós temos no estado X, a lei é a mesma, mas o entendimento é diferente dependendo do juiz, dependendo da cabeça. Eu acho que esse é o grande desafio. E nós precisamos cada vez mais dessas ferramentas de garantia. O Matheus comentou também que você viveu ciclos do agro, até porque quase 20 anos aí de estrada. Qual a sua visão do agro do passado, do presente e o que esperar do futuro? Uau! O agro sempre vai ser agro, né? A commodity sempre vai ser a commodity. É legal, eu me lembro como se fosse hoje o primeiro grande grupo que eu visitei, ali na famosa Serra da Petrovina. E quando a gente está fora do agro, né? Lá atrás, quando o Fernando Teixeira falou assim, vem trabalhar na ADM. Eu falei, quem que é essa ADM, né? Quem que é essa Ark Daniels aí? Eu tinha visão do Jeca Tatu, né? Eu sou com a primeira formação de letras, então os clássicos todos eu tive que ler, né? E eu me lembro do Jeca Tatu lá do Monteiro Lobato, que era um caipira, e tinha um bendito bicho de pé, né? E ele tinha uma enxadinha nas costas, e a visão que eu tinha era aquilo, né? Que o produtor rural era fazendo a hortinha lá ainda, né? E aí a gente começa a vivenciar os milhares de reais, os milhares de dólares. E a primeira fazenda, um cemitério grande, na Serra da Petrovina, 22 máquinas colhendo ao mesmo tempo. Foi um choque. Caramba! Esse é o agro, né? Eu estava acostumado com a latinha de óleo lá no mercado, é isso aqui. Então, eu acho que o agro evoluiu, ele evoluiu muito, né? Bem antes de mim, sei lá, o agro já é agro desde que o mundo é mundo. E eu com essa experiência aí, mas a primeira visão que eu tenho é do Jeca Tatu. E de repente o Jeca Tatu fala, caramba, o Jeca Tatu modernizou, são 20 máquinas colhendo agora. Aí a gente passa por uma outra revolução aí do algodão, né? Quando você fala de algodão, antigamente você tinha lá 15, 20 pessoas... grupos para operar. De repente você pega 15, 20 pessoas e transforma isso, todo esse trabalho em uma máquina que colhe, que tira o produto do subproduto, já embala e deixa no campo para um caminhãozinho depois pegar. Então, a eterna evolução do agro. Agora vamos pensar que desde que o mundo é mundo, o agro, teoricamente, ele não mudou, porque ainda é o quê? Plantar na hora certa, chover, colher, comercializar. A essência sempre vai ser a mesma. Mas o meio, né? A modernização, isso não tem como parar. Não existe. Vamos para a concessão de crédito. A gente vê alguns analistas que era feito de fichinha datilografadas. Eu acho que vocês nem fizeram datilografia, né? Eu fiz datilografia. A, S, D. E de repente você vem para a modernização, que a gente vem o MS-DOS, aí de repente aparece o Excel, né? A gente para de analisar na cadernetinha. Eu me lembro de uma associação que a CJ é associada, que a CISP, que é o Centro de Informações de São Paulo, o cara falou, não, a informação vinha para nós a cada 45 dias, por correio. Hoje ela é online, ela é
Na em hora. on time, na hora, né? Aí a gente vem do Excel, aí eu começo com as fórmulas, né? O rating A, rating B, de repente agora você tem sistema que basta o CPF, o CNPJ, a análise vem pronta. Então, assim, há essa revolução tecnológica, há essa revolução no agro, né? Quando você pega 15, 20 pessoas para cultura do algodão, para operar uma máquina, e agora você tem um cara que ele mal põe a mão na máquina, né? A gente não tem como. É inegável que nós evoluímos, né? Lembra da Elis Regina lá? Nós não somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Uhum. A essência é a mesma, né? Mas a gente tem que se adaptar. E como é esse agro do futuro, né? Esse agro do passado, que eu tinha lá uma produção menor, hoje nós somos... A gente dá aula para quem quiser no mundo, né? De agricultura brasileira. Como é que eu vou produzir mais com menos, né? Nós somos um país privilegiado, muita água, chove no local certo, na hora certa, né? Não temos vulcão, não temos tsunami, não temos terremotos. Somos um país abençoado por Deus, realmente. E essa adaptação, principalmente, eu acho que tecnológica, é o que a gente tem que se preparar, né? Mas o grande desafio é como usar essa tecnologia, essa modernidade, a nosso favor, mas não perdendo, sabe? O jeitinho de fazer bem feito. Uhum. A máquina traz muito rápido. Não é a informação que você consultava aí, 27, 28 TJs, agora basta um clique, ele traz para você. E como eu vou utilizar essa informação que vem num clique de forma simples, simplista, mas bastante inteligente? Isso. Eu acho que esse é o grande desafio. A essência nunca vai se perder. Plantar, chover, cresceu, colheu, comercializou. Mas as sucessões familiares, as recuperações judiciais, tudo vem às intempéries que faz com que esse agro cada vez mais evolua, né? Sim, vai dar uma mexida. Vai dar uma mexida. E aí, Horace, falando de momento agora, nós estamos chegando no 30/4, né? A gente bateu um papo sobre isso aí. Haja coração, né? Como estão as expectativas, perspectivas, leituras sobre o mercado que você pode trazer para nós aqui? Bom, para quem entra no agro em 2004 na ferrugem, onde você chegava ao produtor e falava assim, ó, não tem como te pagar. Não, mas me dá o saco de soja. Que soja? Pode ir lá colher, não tem soja, não tem o que fazer, né? Eu lembro que a gente virava uma concessionária de tanto carro, de tanta máquina que você pegava para receber conta, né? Hoje nem pensar, porque hoje é bem essencial, entendido como bem essencial. E depois nós passamos por 2015 também, essas recuperações judiciais. Nós tivemos um problema muito e todo ano é desafiador, né? Um dia é o ninho, outro laninho, outro não chove, outro não sei o quê. Como é que a gente vislumbra esse 30/4, esse mês 4 que é tão incipiente na cabeça de qualquer analista, né? E pensar que eu concedo o crédito e meu sucesso eu só vou ver durante o mês 4. Se eu fiz a coisa certa. Se eu recebo, tá tudo certo. Se eu não receber, aí nós vamos ter um probleminha. Eu acho que quando veio essa antecipação da safra, né, principalmente nos grandes grupos, que nós tivemos que antecipar essa safra durante 15 dias, eu tinha uma preocupação muito grande com o tal do clima. Não chovia. Vai chover amanhã, e não chovia amanhã, e vai chover depois. Não. A previsão é segunda-feira. E você já ia para a empresa olhando para o céu. São Pedro. E o tempo fechava. Você falava, hoje vai. De repente, aí o produtor falava assim, aqui choveu. E o outro falava assim, nossa, mas você é o meu vizinho e aqui não choveu. Aí quando começou a chover, você falou assim, agora vai. Aí o que acontece? O preço cai. Falava, não é possível, né? Deus não é brasileiro, Deus não vai me ajudar. Mas esse ano, eu não gosto de falar que nós temos anos difíceis, nós temos anos desafiadores. Eu acho que qualquer tropeço, isso agrega. Eu acho que isso é o grande legal da minha carreira, né? Falar assim, recuperação judicial. Fala, legal, eu já conheço isso. Eu conheço também. E eu tenho história para contar, hein? Então, eu acho que esse é um ano desafiador. Eu acho que o nosso grande desafio nesse momento a soja estava 95, o produtor ia pagar porque tinha produzido. Agora a soja bateu 98. E agora bateu 108. E agora, novamente, nós vamos fazer lição de casa, porque o produtor, o céu é o limite. Vai bater 198 no porto lá em julho.
Aí a gente está com as contas abertas, com os valores em aberto, ele esperando, até que esse mercado cai. Ele falou, ó, sabe aquele preço de 108 que você tinha? Eu não tenho mais. E como é que a gente diminuiu isso? Eu estou conhecendo meu produtor? Eu estou acompanhando ele? Eu estou fazendo oferta estruturada para ele? Eu estou pensando no negócio, ou eu só quero esse ano e o ano que vem eu não quero esse produtor mais. Então, acho que essa é mais uma safra, a 20ª para quem está há 20 anos aí, a 40ª para quem faz safrinha. Então, é só mais uma problemática. Agora, eu acho que o legal dessa safra é que nós temos produção, né? A gente tem que ficar muito atento naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente lê, né? Nas informações que vêm. O produtor está produzindo 35 sacos por hectare. Mas quem é esse produtor? Será que é a grande maioria ou só é um nicho de mercado? Porque a gente toma aquilo como verdade absoluta. Parece que aquilo aconteceu no Brasil todo. E não é o que a gente tem visto, né? Talvez Deus seja mineiro e goiano e está nos privilegiando, mas Minas e Goiás a gente vê um cenário não positivo, mas a gente não vê um cenário drástico. Eu tenho produção, eu tenho boas produções, porque choveu na hora certa e quem plantou na hora certa, alguns problemas de replantio, sim, mas plantou na hora certa, choveu na hora certa, colheu, o preço não está tão bom quanto os anos anteriores, mas eu acho que a produtividade vai compensar o preço. E é isso que eu tenho acreditado, e é isso que eu tenho espalhado, esse tipo de notícia boa que a gente tem que espalhar para o mercado. Isso. Vamos esquecer a recuperação? Vamos baixar a cabeça e vamos correr atrás, vamos receber nossos valores. E a próxima safra é a próxima safra. Não tão próxima, né? Mas está muito próxima, que a gente já vê negócios 24, 25 já incipientes em todo o mercado. Mas eu acho que 30/4, esse mês de abril, um ano desafiador, problemático. Para quem passou por inúmeras recuperações e passou por ferrugem, é só uma amarelinha. Mais um ano. E aí, nesse sentido, pensando já no financiamento de safrinha, o crédito para safrinha, você tem sentido que o mercado deu uma enxugada, está um pouco mais comedido, está mais restrito ou não? A gente tem discutido isso por esse atraso na safra, e a gente vem... teve os produtores que plantaram muito precocemente, mas você tem aquele produtor que perdeu a janela um pouquinho, plantou 10, 15 dias depois, vai demorar 10, 15 dias para receber, para comercializar, nós temos um atraso. Então, é natural, e a gente não tem como mudar, alguns produtores perderam essa janela de plantio de safrinha, né? Então, é fato, acredito, não sou especialista, mas que nós vamos ter uma diminuição dessa safrinha, e a gente percebe que esse produtor ele está mais calmo, sentadinho, esperando o que vai acontecer 24, 25. É lógico. Eu acho que quando der o start, e eu acho que um termômetro muito bom para nós é Mato Grosso. Tudo começa lá. Eu costumo falar que tudo de bom é lá, e quando começam os problemas, é lá também, e vem caindo. Então a gente vê um produtor muito calmo, muito tranquilo nesse momento, mas muito atento às movimentações de mercado, né? Então acho que nós vamos ter, com certeza, uma safra mais calma, mais tranquila, mas a hora que virar a chave, vai virar tudo de uma vez. E quem estiver preparado para atender, eu acho que vai ganhar esse mercado. Eu acho que talvez, né, essa problemática que a gente vem de 22, 23, já balançando, 23, 24, com produção boa, mas preço ruim, vai fazer com que 24 e 25 esse produtor, tomara a Deus, que seja mais consciente daquilo que ele precisa fazer. Lição de casa, né? Vamos travar o custo e vamos especular com o restante? Eu acho que lição básica, né? No Mato Grosso nós tínhamos o problema do hedge, faz o hedge natural. Comprei em dólar, vendo em dólar. Comprei em reais, vendo em reais. Então essa lição nós estamos fazendo já, né? Vou precisar de 30 sacos para pagar minha lavoura. Vamos travar os 30 sacos? Você produziu 50, deixa os 50 para você especular, mas trava os 30 lá. Vamos não morrer do coração antecipadamente? Então acho que vai ser uma safra tão boa quanto, mas eu acho que o produtor ainda vai esperar um pouquinho para ver o que vão passar nas próximas, as cenas dos próximos capítulos, nesses próximos meses. Não acredito que meses, mas alguns dias aí eu acho que esse produtor ainda vai segurar um pouquinho. Boa.
E aí, falando dessa jornada, que é muito sólida, construiu e fez muita coisa em crédito agro, tem muita gente que nos ouve, que manda pergunta, falando dessa carreira aqui de crédito no agro, né? Que conselho que você daria, Horace, pro seu Horace de 19 anos atrás? Eu fui pro Mato Grosso tarde, eu acho. Mas eu acho engraçado quando veio essa pergunta, eu faria tudo de novo. Aí falar como você tem uma carreira consolidada, todo mundo vê o ditado, né? As pingas, mas os tombos ninguém viu. Quando eu tomei o desafio de pegar 2 filhos, a esposa, e morar no norte do Mato Grosso, norte não, centro do Mato Grosso, a gente fala sul, porque o nortão tá lá, Sinop, Sorriso. 2 crianças pequenas, viajando pra caramba, mas esse conhecimento que eu tenho e o tanto de gente que eu conheci, né? Quando eu cito todos os meus gestores, que são meus amigos, e aí a gente tem uma infinidade de pessoas que você conhece, eu faria tudo novamente. Eu acho que tem que conhecer o agro ali. A minha primeira formação é letras, minha segunda formação é administração, mas eu falo que o analista de crédito, ele é meteorologista, ele é advogado, ele é economista, ele é agrônomo. O cara que faz crédito de campo, ele sabe dar pitaco em todos os momentos naquilo que está acontecendo. Ah, não produziu. Não produziu quanto? Então, vou fazer a conta. Produziu isso, vezes isso, tantos sacos por hectare. Isso a faculdade, nenhuma das faculdades me ensinou. Então, eu acho que o conhecer, estar dentro da porteira para dentro, isso é essencial. Mas o conselho que eu daria de 19 anos foi tarde, deveria ter ido antes, deveria ter largado tudo. E confesso que eu fui um medroso na época. Eu fui muito medroso, porque 2 crianças, o desafio, na questão do financeiro. Eu falei, você vai dar conta. Você não tem ninguém lá. É lógico, conheci os amigos da DM, Felipe, meu amigo até hoje. Falou assim, vem, eu vou te dar todo o apoio aqui, né? E largar tudo em Uberlândia, né? Muito medroso. Ir para aquele estadão do Mato Grosso. Me lembro como se fosse hoje. A minha primeira caminhonete, quando eu fui na concessionária, o cara falou assim, agora você dá uma voltinha e daqui 100 quilômetros você volta aqui pra gente fazer os últimos ajustes. Eu falei, moço, eu vou viajar 1000 na largada, eu não vou voltar aqui tão cedo, né? Então, o desafio do território novo, do que vai acontecer, eu acostumado com crédito de mesa, esporadicamente fazendo crédito de campo, e acostumado com a caixinha de óleo que a gente vendia pro Carrefour, e agora eu ia falar de 300 mil hectares de soja plantada, e algodão, e milho. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Então, acho que o desafio, né, fez com que eu me consolidasse dessa forma, e convite após convite, vem para a empresa tal, vem trabalhar conosco. Eu acho que eu comi bastante poeira, né? Ninguém sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então, eu acho que se a gente fosse resumir, deveria ter feito antes. Muito antes. Mas eu acho que foi no momento certo, no momento que precisava ser. E não me arrependo nem um pouco. De norte a sul hoje, onde tiver um pontinho de soja, eu acho que eu já vi. E se eu não vi, nós vamos dar um jeito de chegar quem já viu lá. Maravilha. E agora a pergunta de milhões, que nós sempre fazemos aqui no nosso AgriCast. Quanto vai bater a soja? Quando é que chega em 190? 190 quando? 190 quando? Essa é a pergunta do milhão. Essa é. Não, então vamos lá. Qual a verdade que para você o Brasil precisa encarar sobre o agronegócio? Agro é tudo. É isso. É muito engraçado. Eu tinha um CFO na CCAB e ele falava isso, né? Ele sempre falava esse clichê do agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Mas é isso mesmo. Se você pensar que essa indústria... E é engraçado, se a gente parar para olhar com outros olhos a propaganda, independente do canal, né? Independente de quem criou a campanha de marketing e tal e tudo mais, mas vamos pensar profundamente. O agro é tudo, né? Mas eu não como soja. Ah, mas o boizinho, que você come a carne do boizinho, come a soja, o frango, o peixe, né? A CJ com o mercado, o Alessandro falou com vocês, com o mercado de salmão, peixe, alimentando o peixe, né? O próprio tecido, tudo é agro. Então, eu acho que essa é a grande verdade. E ninguém vai deixar de ser agro. Eu acho que talvez as pessoas não tenham
a consciência da enormidade desse mercado, mas querendo ou não querendo, o agro é tudo. Eu acho que essa é a grande sacada. Horace, agora o nosso momento ping-pong. Quero ouvir mais de você aí. Marília Gabriela. De frente com Tainara e Matheus aqui. O nosso momento ping-pong é aquele em que eu te faço uma pergunta e você me devolve com uma palavra ou pouquíssimas palavras. Tá bom, vou Então, tentar. Vamos lá. Desafio no agro é? No meu caso, conceder o crédito certo. Commodity do agro que oferece menos risco de crédito. Eu acho que toda commodity é importante, nenhuma é mais que a outra. Eu acho que todas as commodities são importantes para o nosso negócio, todas as commodities são extremamente necessárias para a economia brasileira, para o mundo. Eu acho que não tem uma menos que a outra. Existem aquelas que brilham mais os olhos, né? Trabalhar com algodão é fantástico, dá trabalho, mas o ouro branco é fantástico, ainda me encanta. Já passei alguns perrengues, mas ainda me encanta a cultura do algodão, mas eu acho que, na essência, a soja ainda vai ser a soja por muito tempo. Aqui oferece menos risco, é a soja? Menos risco. Eu acho que ele é mais... nós temos uma liquidez maior em relação ao mercado da soja. Então, acho que essa, se fosse escolher uma, eu acho que a soja ainda é o rei. Ou a rainha, não sei, depende do ponto de vista. Crédito bem concedido é igual a? É aquele crédito que eu vou dar pensando que o cheque vai compensar na minha conta. É eu ter o sentimento de dono. Eu acho que esse é o crédito bem concedido. É aquele que a gente concede um sentimento de dono. Eu vou abrir a minha carteira para esse produtor, eu daria esse dinheiro para ele. Eu acho que esse é o crédito bem concedido. Perfeito. Inovação no crédito para você é? Dia após dia, é inevitável e é necessário. Ótimo. E agora, para fechar, quem você gostaria de ver no nosso próximo episódio do AgriCast? Uau! Eu gostaria de ver qualquer um dos gestores que ajudaram na minha carreira. Qualquer um deles. São pessoas fantásticas, depois eu posso passar alguns contatos, mas eu acho que todos eles. E aí a gente vem... E não só os gestores, mas todas aquelas pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E falta muito ainda, tá? Eu sou só um pinguinho desse oceano. Mas eu acho que nós temos analistas fantásticos também. Nós temos gestores fantásticos. Luiz Henrique já falou com vocês. Mas sei lá, o próprio Diogar é um cara bacana para falar. O Dr. Marcos falou do Marcelo Prado. Eu acho que é uma fantástica referência da nossa terra, né? Eu acho que seria fantástico de falar, mas eu acho que qualquer um, né? Eu vou ser meio advogado do diabo. Qualquer um que me ajudou um pouquinho, eu acho que é Fernando Bendicino. É um cara bom para vocês falarem. Boa. Perfeito. Tem história para contar, hein? Tem muita história para contar. Aprendo todos os dias. Todos os dias. A gente gosta de boas histórias. Boas histórias. Maravilha. E aproveitando aqui para te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi muito rico, eu aprendi bastante. A sua veia de ser professor não mudou, porque você explicou muita coisa que eu desconhecia e eu gostei bastante. Tenho certeza que os nossos ouvintes também. E, Matheus, muito obrigada também pela sua presença aqui. Obrigado, Horace. Foi ótimo, maravilhoso. Obrigado. Que bom, tô sempre aí precisando. Sempre que quiser, sempre que eu puder, tô disponível. Eu gosto de contar histórias. Bons recebimentos agora. Sempre. Deus nos ajude. Tomara que Deus realmente seja brasileiro, né? E a você, nosso ouvinte, muito obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo AgriCast.